Vamos abrir a caixa preta da Caixa Econômica Federal? As manobras de Bolsonaro para tentar vencer as últimas eleições deixaram, além de um abalo na democracia, obviamente, também um rombo bilionário, eu disse bilionário, na Caixa Econômica Federal. 5 de cada 6 pessoas que pegaram crédito tinham um nome sujo. O risco era alto e a solução para cobrir eventuais calotes foi usar um fundo com recursos do FGTS. Uma investigação feita pela jornalista Amanda Rossi para o UOL desenha o tamanho do rombo deixado especialmente por 2 programas abertos por Bolsonaro nas vésperas da eleição, com aquela tentativa de angariar votos, né? Especialmente da sua base, da base que ele mais desejava atingir ali. O primeiro programa é o Sim Digital, que forneceu empréstimos de altíssimo risco para pessoas endividadas. Esse programa foi encerrado na surdina com uma dívida de 1,8 bilhão, isso é 1 bilhão e 800 milhões de reais, que terão que ser pagos por um fundo com dinheiro do FGTS, fora uma dívida que fica ali para a Caixa em si. Já o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que o Bolsonaro soltou ali em cima das eleições, aprovou na época correta, mas né, o empréstimo saiu ali em cima das eleições, que também é uma forma de tentar agradar as pessoas para que elas votem nele. Esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil pode deixar um rombo de cerca de 7 bilhões de reais também. Tudo isso está na reportagem da Amanda, que eu super recomendo ler, mas vamos ver um resumo para a gente entender o que está acontecendo nessa história aqui. Como Bolsonaro usou a Caixa Econômica como arma para tentar se reeleger em 2022, dívidas, recuos e o silêncio da instituição mostram como uma aventura eleitoral levou o banco a um calote histórico. Tem razão, Criei Elias. o Auxílio Brasil. Botei um ponto final no Bolsa Família, que valia em média R$190, e botei o Auxílio Brasil em R$600. Disputar o voto do público de baixa renda com Lula era um desafio para Bolsonaro se reeleger em 2022. Em uma de suas tentativas para virar o jogo, ele encerrou o Bolsa Família do petista e o substituiu pelo Auxílio Brasil. Mas o efeito foi modesto. Bolsonaro, então, decidiu aumentar a aposta e contou com a ajuda do amigo Pedro Guimarães, que era presidente da Caixa Econômica Federal e cavava um espaço na campanha para se tornar candidato a vice-presidente. Meus agradecimentos ao Pedro, presidente da Caixa. Esse aí é o macho escroto, Federal. Ana? É esse? É o grande amigo, o grande parceiro. Com essa parceria, Bolsonaro assinou 2 medidas provisórias que criavam novas linhas de crédito para famílias pobres. A primeira a entrar em vigor foi o Sim Digital, que emprestava dinheiro para pessoas endividadas. O programa foi um estouro de procura. Em um único dia, mais de 50 mil contratos foram assinados, o maior número já visto pela Caixa até aquele momento. 5 de cada 6 pessoas que pegaram crédito tinham um nome sujo. O risco era alto e a solução para cobrir eventuais calotes foi usar um fundo com recursos do FGTS. Primeira vez na história do Brasil que existe uma operação dessa, com foco nas pessoas negativadas. Pedro Guimarães pediu demissão do cargo nessa época, quando uma série de denúncias de assédio sexual veio a público. Sem o patrono do Sim Digital no comando do banco, a Caixa suspendeu os empréstimos para pessoas negativadas, mas nunca fez um anúncio oficial sobre esse encerramento. Essa é a Rita Serrano. Ela assumiu a presidência da Caixa em 2023 e avalia que o Sim Digital deixou uma das maiores inadimplências já vistas em programas de crédito no país. Não só porque houve troca dos dirigentes da instituição, como também por conta do banco ter adotado programas do governo federal, programas inclusive controversos. Por exemplo, o programa de microfinanças do governo federal, que hoje está com 80% de inadimplência. Com essa inadimplência, é possível que o FGTS tenha de arcar com cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais do calote, de acordo com cálculos feitos pelo UOL. A Caixa ficaria com outros 600 milhões de reais em prejuízos. A segunda etapa foi o consignado do Auxílio Brasil. A linha de crédito foi regulamentada às vésperas do primeiro turno da eleição. A Caixa começou a ofertar o consignado em plena campanha para o segundo turno, e a procura foi ainda mais explosiva que a do Sim Brasil. 7 bilhões e 600 milhões de reais em 20 dias.
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é eleito pela 3ª vez presidente da República. Depois da derrota de Bolsonaro, a linha de crédito foi cortada pela Caixa também na surdina. Parte dos devedores foi excluída do programa social e o retorno do dinheiro para o banco estatal é incerto. Ainda há dados mantidos em segredo pelo banco. Bolsonaro e Pedro Guimarães caíram, mas a caixa preta da Caixa permanece. Muito bom Toda a revelação recente é do UOL, Ana, e o UOL entendeu que não adianta apurar, tem que apresentar. Daí resumiu tudo num vídeo gostoso e tal. Valeu, UOL! Eu queria elogiar muito tanto a matéria da Amanda quanto a forma como o UOL apresentou, porque esse vídeo ele rodou a internet e todo mundo parou para comentar justamente porque esse conteúdo estava sendo feito. Você trend no Twitter, né? O calote do Bolsonaro na Caixa. Então vou recomendar a matéria, chama Caixa queimou reservas na eleição e puxou o freio após derrota de Bolsonaro. Tá, uma matéria exclusiva do UOL, feita pela Amanda Rossi. Super recomendo a leitura da matéria, ela explica com mais detalhes, né, o que... qual foi essa jogada, a questão de um fundo de liquidez que a Caixa tem que ter e que foi completamente esvaziado, e tem, como eles apontam ali no final do vídeo, tem um mistério, vamos chamar assim, tem um apagão ali, uma parte desses dados que não são acessíveis para a gente, que é para a gente saber o quanto que esse fundo de liquidez que a Caixa tem que ter ali, é uma determinação do Banco Central, quanto que esse fundo baixou, ou poderia ter baixado dos 100% lá que é requisitado pelo Banco Central. Isso a gente não consegue saber. Houve um esforço da Caixa em trazer de volta esses ativos de alta liquidez ali, mas o resumo da ópera é esse. A Caixa foi envolvida num conjunto de programas que visava um objetivo eleitoreiro, né? E todo mundo já apontava isso lá atrás, já indicava que, olha, esses programas aqui são de altíssimo risco. Alguém apontou ali no chat, mas esse risco é calculado, mas não esse rombo desse tamanho, né? E especialmente o fato de que esses programas foram todos encerrados na surdina, deixando esse rombo quando o Bolsonaro não consegue se eleger, apontam para esse problema, né? Da proposição dessas ações, que deixou aí, basicamente, um rombo para a Caixa Econômica Federal e para o Brasil pagarem depois da derrota do Bolsonaro, né? Álvaro, quer falar alguma coisa a respeito disso? Não, eu só fico pensando que o mais grave mesmo a gente já sabia a respeito do uso dos recursos públicos numa tentativa bruta, sim, de conseguir uma reeleição por fora das regras do jogo, né? Eu acho que tem coisas bem mais graves, tipo o que fez a Polícia Rodoviária Federal, né? Esse tipo de coisa de usar banco público para intensificar programa social em véspera de campanha acontece muito em Estado, né? Bancos estaduais faliram por essa razão no passado. A Caixa Econômica chegou perto disso agora, né? Agora, a gente precisa reconhecer que o processo de desmonte da Caixa Econômica Federal é um processo de desmonte assim, lato sensu, viu, Ana? Ele é financeiro, ele é organizacional, ele é moral. Ele é moral. Aquele presidente da Caixa que a Ana mostrou ali, a Ana não vai falar porque a Ana tem medo de ficar tocando o gatilho de vocês que nem metralhadora aí. Mas eu vou tentar fazer isso com algum cuidado. Aquele é o tipo de chefe que te leva para viajar. Se você é uma moça jovem, né? Ele te leva para viajar, porque tem um congresso, alguma coisa lá, uma coisa muito importante. Daí ele te chama num lugar bem inapropriado, tipo a piscina, sacou? Aí você chega lá e o cara, você tá aqui, pai. O cara ali exibidão, numa situação assim super constrangedora. Tem histórias assim, vai ler as denúncias contra o nosso amigo ali. Como é que é o nome tem quem eu já ia chamar ele de macho escroto. Tem uma moça aí que eu conheço que chama ele de macho escroto. Já falei para parar. Como é que é o nome dele, pô? É Pedro. É o Pedro. Pedro, eu não lembro o sobrenome.
É o Pedrinho que você não manda acordar, é o Pedrinho que você manda dormir. É o símbolo, é o símbolo do quão profunda essa crise na Caixa Econômica Federal. E aí você pensa, não, é só um banco lá, ninguém gosta de banco. Porra, mas é um banco importante pra caramba, cara. A Caixa Econômica teve no centro da maior iniciativa que esse país já viu, cara, para redução do déficit habitacional. Só isso, tá? Só isso que a Caixa fez na história dela. Então a Caixa é foda. A Caixa tem que ser valorizada, a gente tem que cuidar da Caixa. Se vai existir banco, porra, que seja esse aí, com esse histórico, tá ligado? É isso que eu penso, cara. Então, ó, pra você que tá na Caixa e resistiu, valeu, obrigado, né? Vamos torcer para que boas coisas apareçam aí no seu caminho. Dedos cruzados. Porra, sem a Caixa eu não tinha casa própria, é isso. Pois eu entendo o seu ponto quando você diz assim, mais grave é a coisa da Polícia Federal, né? Polícia Rodoviária, parando as pessoas no dia das eleições, mas o que isso me mostra é que tem um esforço conjunto. Aí tem várias frentes em Muitas que coisas, Bolsonaro tentou manipular e comprar a eleição. Claro, a gente fica com aquele alívio quando a gente ouve hoje e diz, tá, mas mesmo com isso tudo, com polícia rodoviária parando o eleitor do Lula, né, nas cidades onde o Lula teve mais votos, com tentativa de compra de voto, com desmonte, né, com rombo na Caixa para tentar despejar dinheiro nas pessoas, mesmo assim o Bolsonaro perdeu, mas olha o tamanho da falcatrua que ele fez para tentar se eleger. Não dá para deixar passar porque ele perdeu, né? Tentou roubar e não conseguiu, então tá tudo bem.